sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Vem sobre nós. Dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti.
Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar, eu quero. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Quantos querem? Clame. Vento impetuoso sopra sobre nós. Preciso ver impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. O Espírito Santo é o vento de Deus, é o sopro de Deus. E Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. A Bíblia diz em Atos 2 que no dia de Pentecostes os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar, como nós estamos aqui essa noite, como nós estamos aqui essa noite. E o texto da Bíblia diz lá em Atos 2 que veio sobre eles um vento, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, encheu todo aquele lugar. Foram vistas por eles línguas como de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles. Aqueles homens, eles estavam irreconhecíveis. E a Bíblia continua falando, dizendo: todos, 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 todos foram cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo. Batiza-me, batiza-me. Quero te ouvir, igreja. Levanta a tua voz. Batiza-me. Oh. Santo, Santo. Aleluia, glória a Deus, povo lindo. Saudade de vocês, de verdade, muita saudade. Mas Deus sabe de todas as coisas e está no controle de todas as coisas, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Nunca fiz uma ministração sobre Pentecostes, é a primeira. Mas eu gosto muito, é algo que me fala muito ao meu coração, sabe? Então vamos fazer uma oração para que realmente Deus me use, eu seja um canal do coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco nas suas mãos, papai. E peço que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser, que o Senhor fale aos nossos corações da maneira que o Senhor quiser. Que meu coração esteja conectado ao seu, Senhor, para que tudo que saia da minha boca venha, Senhor Deus, como rios de águas vivas do seu coração, do seu trono, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, eu declaro que Tu és livre, usa-me, toma minha boca, Senhor,
Fala da maneira que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Que a palavra não fique somente na mente, no intelecto, mas caia aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou fazer uma breve introdução sobre o Pentecostes. Pentecostes é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, 50 dias após a Páscoa. O termo Pentecostes originou a partir do grego Pentecosté, que significa 50º, em referência aos 50 dias que se sucedem após a Páscoa. Então, foi a Páscoa, 50 dias é o Pentecostes. No antigo calendário israelita, existiam 3 grandes festas. O endereço, para você dar uma olhada no que diz sobre essas festas, está em Êxodo 23, 14, de 14 a 17, e Êxodo 34, de 18 a 23. A primeira das festas é a Páscoa, celebrada junto à dos Asmos. A segunda festa é a qual nós vamos falar, que é a festa de Pentecostes. Antigamente era conhecida como Festa da Colheita ou Festa das Semanas. Após a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, passou a se chamar Pentecostes, após o domínio grego sobre o Israel. E a terceira festa é a festa de tabernáculos ou cabanas. Pentecostes era uma festa que celebrava a colheita dos primeiros frutos, no qual os povos se reuniam em Israel em forma de agradecimento a Deus aos primeiros frutos, a comida que Deus lhes dava para o seu sustento, alimentação. Em Números 28, 26 está: também tereis santa convocação no dia das primícias, ou seja, dos primeiros frutos, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Amém? Foi uma breve introdução sobre o Pentecostes. Então, o Pentecostes é uma festa que se origina 50 dias após a Páscoa, para a comemoração da colheita, das primícias, dos primeiros frutos. E era uma festa onde se reuniam todos os povos naquela região. Guarda isso, a gente vai usar isso lá na frente. Nós vamos abrir agora Atos, capítulo 1, nós vamos ler de versículo 1 a 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, falando coisas do reino de Deus, e comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eu não quero que vocês saiam daqui. Aguardem, esperem. Esse era um comando de Deus. Mas que esperem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel?
Olha a preocupação. Será que é o tempo? Será que é o tempo de restaurar o reino de Israel? Não estava preocupado. Por que nós temos que aguardar? O que vai acontecer? Qual é o nosso papel? O que nós temos que fazer? Qual é o comando que o Senhor tem para nós a partir daí, a partir do momento de sermos batizados no Espírito Santo? Não, é o tempo. Guarda essa frase, você vai ver lá na frente. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Testemunhas de Jesus, levar o nome de Jesus, testemunhar o nome de Jesus, testemunhar tudo o que Jesus fez. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você vê que a preocupação deles, queridos, não era, como eu falei, qual é o nosso propósito? O que nós temos que fazer? Não, é chegado o tempo? Vai restaurar o reino de Israel? Olha a preocupação. Guarda isso, nós vamos ver lá na frente. Vocês vão ver que a gente vai ver muita coisa ainda no desenrolar dessa palavra. Nós vamos ler agora Atos, capítulo 2. Vamos começar do 1. É a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, todos os povos, Samaria, etc. e tal, Síria, todos no mesmo lugar. Então imagina nós aqui em Mogi, a gente pega um lugar bem grande aqui em Mogi, vamos imaginar um campo de futebol, e aí a gente faz uma festa para comemorar, e aí vem povo de Suzano, Ferraz, Itaquá, Calmon, Guararema, Biritiba, Salesópolis, vem todos os povos de toda a redondeza e se reúnem nesse mesmo lugar para comemorar, para agradecer a Deus. Detalhe, nem todos eram convertidos, amém? Mas todos iam agradecer a Deus. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Um parênteses. Eles não falavam línguas espirituais, eles falavam línguas que os povos falavam. Por exemplo, uma reunião de países diferentes, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Japão, China, e aí cada discípulo falava através do Espírito a língua daquelas nações, para que todos entendessem, e não somente um. Amém? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas o que está acontecendo? Esses caras são daqui e estão falando a minha língua, está falando a minha língua, ele não fala a minha língua. O outro, mas ele também está falando a minha língua. Então começou a girar uma confusão muito grande. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ué, mas se eles são galileus, como eles estão falando todas as línguas? Cada um a língua de cada país que estava representado ali. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, ou seja, a nossa língua natural, como nossa brasileira,
americana o inglês, o espanhol a Espanha, o Japão o japonês. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crentenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. A descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre os apóstolos, batizaram eles em línguas, mas em línguas não espirituais, como nós estamos acostumados hoje, e sim em línguas estrangeiras, representando cada povo que ali estava, para falar das grandezas do Pai, para testemunhar de Jesus, como nós tínhamos dito antes. Vocês vão ficar aqui, sereis batizados para testemunhar de mim, e era o que eles estavam falando. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados, estão bêbados. No mesmo instante, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, eram 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, vossos idosos terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e finhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grandioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão provado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e paciência de Deus, tomando vós, e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no abates, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono.
Nesta previsão, disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, filhos, e todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, clamar. E com muitas outras palavras isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados naquela festa, de bom grado, receberam a palavra 3.000 almas. 3.000 almas foram batizados naquele momento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Até aqui tá bom. Queridos, se nós nos atentarmos, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez e tudo que Deus vai fazer vai ser sempre por vidas, vai ser sempre por almas. Nesse dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre os 11 apóstolos, foram batizados pelo Espírito Santo, pelo fogo de Deus, e começaram a falar das boas novas, começaram a falar as maravilhas de Deus para todos os povos que ali estavam, nas línguas deles. Você vê que a preocupação deles, quando receberam o comando de Deus, fiquem em Jerusalém, que eu falei, já nós vamos ver, é chegado o tempo em que o reino de Israel vai ser corrigido, vai ser restaurado. Eles não se preocuparam com, nós vamos ser batizados, Jesus. Maravilha, mas o que eu vou ter que fazer? Qual o meu papel? O que eu vou ter que... Então, se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós já fomos batizados por essas mesmas línguas de fogo. Porque Deus não batizou os 11 apóstolos e retirou o Espírito Santo, retirou essa unção, retirou esse fogo. Não. Todos nós já fomos batizados por línguas de fogo. E qual tem sido a nossa preocupação? Porque está chegando o final dos tempos. Porque Jesus está voltando. Glória a Deus se isso acontecer. Só que você está cumprindo o que Deus te designou para fazer? Para que serve essa função? Para que serve essa unção do Espírito Santo? É somente por ratatá e o girar, e o pular, saltar, cantar? É só para isso? Não foi para isso que Deus nos deu essa unção do Espírito Santo, a unção do Pentecostes. Porque Ele fez questão de ser no dia da festa da colheita. Porque é a unção da colheita.
É a unção da colheita, é a unção de ganhar vidas, de falar as boas novas. Os 11 discípulos começaram a falar boas novas em cada língua dos povos que estavam ali. 3.000 se converteram. Você já foi batizado, meu amado, pelo Espírito Santo? E aí, você está preocupado com a volta de Jesus? Sabe aquela parábola das viúvas prudentes? Das quais não pode faltar o azeite? Lembra aquela história? Você acha que o azeite é o azeite de verdade? Não, são nossas obras. É cumprir o que Deus, o que Jesus nos designou para cumprirmos aqui na terra, o qual o Espírito Santo nos batizou a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nós somos batizados para pregar as boas novas, para pregar as maravilhas de Deus. Essa é a verdadeira unção do Pentecostes. Colheita, colher almas, colher vidas, saquear o inferno, povoar o reino de Deus. Isso é o verdadeiro Pentecostes. Tem muita gente que acha que a festa do Pentecostes, meu Deus, muita unção, realmente é. Mas é o ratatá, é o pular, é o girar, é o dar pirueta, da cambalhota. Não sou contra isso, pelo amor de Deus, gosto muito. Mas o verdadeiro Pentecostes é a colheita. O verdadeiro Pentecostes é a colheita. Em Lucas 10:2, ele nos adverte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe por que os trabalhadores são poucos? Porque a maioria dos trabalhadores estão preocupados. Ai, Jesus está voltando. Ai, o coronavírus é o final dos tempos. Ai, o terremoto, o tsunami foi um sinal de Deus porque Deus está voltando. Eu não estou nem dizendo que não é. Mas é por isso que não tem trabalhadores. Eu não estou questionando, amados, se são sinais dos fins dos tempos ou não. O meu questionamento é se nós estamos cumprindo a grande comissão, se nós estamos cumprindo o Pentecostes, se nós estamos trabalhando para a grande colheita. Esse é o nosso papel, amados. Quando você se converteu, Jesus falou para você: não arrede, sereis batizado no Espírito Santo para falar as maravilhas de Deus. E foi para isso que nós fomos batizados. Então, qual está sendo a nossa preocupação? Nós estamos preocupados em não deixar faltar o azeite na nossa botija? O que é esse azeite? É o trabalho para Jesus. É o ganhar vidas, é falar as boas novas, é levar as maravilhas de Deus. É testemunhar de Jesus lá fora. Esse é o verdadeiro Pentecostes. Esse é a verdadeira essência daquele óleo que não pode faltar. Porque se nós estivermos dispersos, preocupados com quando vai ser, quando vai acontecer, amados, nós podemos tomar um choque muito grande nesse dia. Nós podemos ser surpreendidos. E isso dói, isso é triste. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem, eu estou me preocupando, eu estou vigiando, eu estou em santidade, eu estou jejuando. Estou dentro da minha casa, eu estou aqui, quietinho. Eu não saio nem lá fora que é para não correr o risco de pecar. Mas eu estou aqui. E aí chega o grande dia, mas eu falei em teu nome. Eu dei de beber, eu dei de comer, mas eu não vos conheço. Por quê? Você está cumprindo o seu papel?
seu real papel? Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos apóstolos de Cristo. Todos nós somos. Jesus fala aí de pregar o evangelho a toda a nação e fazei discípulos. E de pregar o evangelho a toda a nação e fazei discípulos. Ele não fala fulano, beltrano e ciclano. Então, meus amados, o alerta que Deus coloca no meu coração é esse. Não vamos nos preocupar com quando vai ser o dia da vinda de Jesus, o final dos tempos, não. Ele fala: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não cabe a nós decifrar quando vai ser ou quando não vai ser. Cabe a nós celebrar o verdadeiro Pentecostes. Mas o verdadeiro, genuíno, que é ganhar 3.000 vidas, por exemplo, que é tirar 3.000 vidas do inferno e trazer para o reino de Deus. O Pentecostes para nós significa literalmente saquear o inferno e povoar o reino de Deus. É a colheita. A palavra diz que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os batizados no Espírito. Somos nós, queridos. Se nós prestarmos atenção, essa história de coronavírus, de quarentena, é dura, tá duro ficar longe das pessoas, de não ver os nossos entes, os nossos pais, mães, etc., amigos. Mas se vocês se atentarem com tudo que Deus está falando aos nossos corações nesses dias, eu acho que Jesus estava apontando para o norte e nós estávamos indo para o sul. De verdade. Porque Ele tem nos dado tanta direção, tanta instrução, eu acho que nós ficamos por muito tempo, como eu já falei numa das minhas ministrações, com os ouvidos tampados e não escutando a Deus, não tendo o norte de Deus. Então está chegada a hora, meus queridos, de nós nos atentarmos. Vamos parar de se preocupar quando é a hora, quando é o dia, quando vai ser, quando não vai ser. Isso não pertence a gente, isso pertence a Jesus. Nós temos que estar preocupados de quando chegar o dia, nós termos feito o nosso papel. Nós termos saqueado o máximo possível de vidas do inferno e levado para a glória. Que lindo, gente! Já pensou quando chegar o grande dia, você se apresentar diante de Jesus e Ele falar: filho amado, meu filho, você me deu tanta alegria. Eu me emociono, cara, de pensar isso. Quando chegar o grande dia e Jesus falar: poxa, você fez realmente, você cumpriu na tua simplicidade. Na tua simplicidade, no teu jeitinho, você cumpriu o seu papel. Você fez a grande colheita. Você colheu almas, você colheu vidas para o reino de Deus. Tudo que eu fiz valeu a pena. O que você fez. E aí me dói mais ainda em pensar em chegar o dia, o grande dia que nós nos preocupamos tanto. E Jesus falar: eu não te conheço. Deus falar: eu não te conheço. Você não fez nada para mim. Você estava tão preocupado com quando vai ser o dia. Você estava tão preocupado com isso, com aquilo e com aquilo outro. E você não cumpriu a grande comissão. Você não foi um dos meus trabalhadores
que participou da grande colheita. Você não foi. Você não foi. Portanto, arreda-te. Arreda-te de mim. Arreda-te da minha presença. Como isso dói. Nós não temos, queridos, que estar preocupados com quando será o grande dia da volta de Jesus, nada disso. Isso, como eu disse, pertence a Ele. Nós temos que estar vigiando como as virgens prudentes. E sempre temos que estar com óleo nas nossas lâmpadas. Para quando chegar o grande dia, nós sermos recebidos nos braços do Pai. E sermos acariciados e sermos afagados por ter cumprido a grande colheita. Por ter cumprido o verdadeiro Pentecostes. Porque quando a gente fala, quando você lê, né? E vieram sobre eles línguas repartidas como de fogo. E é muita unção, gente. É muita unção. Mas não foi para rodopiar. Não foi para girar, virar. Não. Pode até ter acontecido. Não, como eu disse, não sou contra. Mas o principal foco foi a colheita. E eles colheram 3.000 frutos. Pensem nisso, meus queridos. Tirem a preocupação de vossas cabeças de quando é chegado o grande dia. De quando é chegado o dia da minha morte, não sei. E de verdade, com todo respeito, não me interessa. Hoje, cada dia mais, o que mais passa a interessar para mim é cumprir os planos, os sonhos, o desejo de Deus para com a minha vida. Para tudo que Ele planejou desde o ventre da minha mãe. Essa é a minha preocupação hoje. Cumprir o verdadeiro Pentecostes. Levar as boas novas. Levar os sonhos e os planos de Deus. Amém, queridos? Eu queria muito que Deus falasse realmente aos vossos corações. Porque, pelo menos para mim, foi uma palavra muito forte. Deus derramou algo muito forte no meu coração sobre isso. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde de uma maneira sobrenatural. E que nós comecemos a trabalhar na grande colheita. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Beijos no coração, amo vocês. Aleluia, queridos. Vamos aos nossos recados, amém? Grupo de intercessão. Procurar pastora Lucimar no WhatsApp dela, ok? Estudo bíblico. Procurar o mestre Marcos, também no WhatsApp. Todos os sábados, live dos jovens, live do culto de jovens, às 19h30 no WhatsApp. Está no meu WhatsApp. Quem quiser, meu WhatsApp está aberto. É só entrar lá e participar com a gente. Amém? Gostaria muito de ver muitos dos que estão aí, eu não estou vendo, hein? Olhe lá, hein? Grupo de homens, procurar Pastor Gilberto, também acredito que pelo WhatsApp dele, amém? Esses são os recadinhos. E vamos aos aniversariantes deste mês. Fernanda Nishioka, Pastora Marisa, Pastor Sérgio, Selma, Douglas e Aparecida. Eu queria fazer uma oração por esses irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um deles nas conchas de suas mãos, papai.
Que o Senhor venha os guardando, Senhor Deus, o Senhor venha os protegendo e os abençoando, Senhor Deus. Realize, Senhor Deus, todos os seus sonhos na vida deles, Pai. E realize todos os sonhos deles, Senhor Deus, em nome de Jesus, Papai. Senhor, o Senhor quem os escolheu, nós somos gratos pelo presente que Tu nos deste, que Tu colocaste em nossas vidas como amigos, como filhos, como esposas, esposos e etc. Muito obrigado, Jesus. Abençoe o Senhor Deus com a sua mão poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E queridos, eu queria falar uma coisa com vocês a respeito de dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz que trazei à casa do tesouro os vossos dízimos e as vossas ofertas. A palavra de Deus diz aquela viúva que deu a sua única moeda como oferta e foi a que mais agradou a Jesus. Palavras, nós temos inúmeras palavras de bênçãos sobre as ofertas. Nós temos inúmeras palavras de que Deus guarda ao dar os dízimos. Então, queridos, eu queria pedir a vocês, mesmo não estando frequentando a igreja, né, nesse momento que não podemos, mas eu queria que você fosse fiel no seu dízimo e na sua oferta. Não só para que Deus possa guardar suas finanças, seu emprego, seu dinheiro, etc., mas que nós possamos também abençoar a igreja. Deus não precisa realmente do nosso dinheiro, mas a nossa igreja precisa. Porque o aluguel continua sendo pago. Luz, água, com certeza deve ter baixado alguma coisa, porque não está utilizando. Mas isso não vem ao caso. As contas continuam chegando. E quando tudo isso acabar, quando chegar o dia do Pentecostes, da grande colheita, nós temos que ter o templo, nós temos que ter a casa para estarmos ali todos juntinhos, pois uma brasa acende a outra. Então, amados, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar na casa do Senhor. Amém? E eu vou fazer uma oração por aqueles que estão dizimando, ofertando e aqueles que não podem também. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque suas mãos poderosas sobre a vida de todos aqueles que estão ofertando e dizimando. Eu sei que é um momento difícil, às vezes a pessoa é autônoma e não está recebendo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, mas ainda assim ela tira do que ela guardou e faz uma oferta, faz o seu dízimo da maneira que pode. Guarda, Senhor Deus, honre essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E aquele que não pode, aqueles que não podem, Senhor Deus, que o Senhor esteja abrindo, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor os abençoe, Senhor Deus, para que eles possam ofertar e dizimar na sua casa, Senhor. E manter a sua obra viva, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amado.